humana, ele conhecia também a sabedoria de Deus. Ele era perito em sonhos, em ciências. Deus revelava o oculto, era algo sobrenatural. Ele conhecia um pouco mais, ele conhecia a verdade. Sabe por quê? Quando você estuda na faculdade, você estuda muito, sabe o quê? Teorias. Teorias não são verdade. Você estuda teoria. Inclusive tem a teoria da evolução, do Charles Darwin. Teoria é uma tese que ele defende, não é verdade. A verdade está aqui na Bíblia, a verdade está na palavra de Deus, e eu preciso conhecer a verdade. A verdade era isso que o Senhor queria dizer, conhecer a verdade. Essa palavra verdade vem da origem grega, chamado aletheia. Pastor, por que o senhor sempre fala de origem grega, do grego? Porque a parte do nosso vocabulário do português, 80 ou 90% vem do grego. A origem do nosso português é do grego. Então por isso nós pegamos uma palavra grega original para nós falarmos. Aletheia, explica-se verdade. Palavra grega que é a verdade absoluta. Aquilo que vai se confirmar, aquilo que é perfeito, aquilo que não tem sombra de dúvida, é a verdade. A verdade, e nós precisamos conhecer a verdade. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que tem muito conhecimento, já fez doutorado, mestrado, tem isso, tem aquilo, tem até dinheiro, mas ainda não teve um encontro com a verdade. Pastor, o que é a verdade? A Bíblia diz que a palavra é a verdade. E é um mistério grande, Alex, porque a Bíblia também diz que Jesus é a verdade. A palavra é verdade. Jesus é a verdade, porque a Bíblia diz que o verbo se fez carne, era a palavra no início, João diz, mas o verbo se fez carne. Então Jesus e a palavra eles se fundem, é um só. A palavra tem poder, Jesus é a palavra, Jesus tem poder, a palavra tem poder, a palavra ela é rema de Deus. Você sabia que um livro, um romance, é uma palavra qualquer, mas quando se escreve no grego, quando vai falar sobre a palavra que refere à Bíblia, está escrito rema, palavra rema. O que é a palavra rema? Uma palavra viva. Quando ministra a palavra, o próprio Cristo entra em ação, porque Cristo é a palavra é Cristo, e a palavra se encontra na Bíblia Sagrada, aqui que se encontra a palavra de Deus, que precisamos viver vírgula por vírgula, dia a dia, e precisamos conhecer esta palavra. Amém, irmãos? Conhecer a palavra de Deus. Quantos não conhecem? E a Bíblia diz que o povo erra por não conhecer a palavra, por não conhecer o poder de Deus. Quantos estão errando? Nós vemos em muitas palavras de homens, mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus, que é a verdade. Pastor, confirma isso na Bíblia. Vamos passear na Bíblia. João 17:17. João 17:17. Eu gostaria que você ficasse alicerçado na palavra. É por isso essas mensagens, para uma igreja que sonha em crescer, para uma igreja que sonha ganhar multidões em Presidente Venceslau, se não for através da palavra, fica muito difícil. João 17:17. Amém? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus é a verdade. Agora João capítulo 1, versículo 14. Volta um pouquinho aí, João capítulo 1, versículo 14. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo, antes era verbo, mas ele habitou entre nós. Ele se fez carne, era só verbo. E esta carne, este verbo era Jesus. A palavra é Jesus. O verbo é Jesus. Jesus é a verdade é a palavra. Então isso se mistura. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Distante de Jesus só há mentira, só há coisas duvidosas, mas com Jesus está a verdade. E onde eu vou conhecer Jesus? Através do que eu vou conhecer Jesus? Através da palavra. Quando alguém recebe uma revelação, é porque ela já teve conhecimento primeiro com uma palavra, ela ouviu a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e essa palavra eleva o seu espírito, e ela tem um encontro com Cristo vivo, que é a palavra, que é o verbo, e esta
pessoa comece a receber algo sobrenatural. Amém? Jesus é a personificação da verdade divina. Jesus é a personificação da verdade divina. O próprio Deus é a verdade, fonte de toda a verdade. O próprio Deus. Aí 1 Coríntios 8,6. Portanto, viver é estar nele, por ele e para ele. Portanto, viver é viver nele, por ele e para ele. Se você viver em Cristo, por ele e para ele, você está livre. Viver nele, por ele e para ele. São princípios bíblicos que sem esses princípios você não pode Amém. Amém, irmãos. Amém. Jesus é a verdade. Até o microfone é mentira. Até ele falha. Mas Jesus é a verdade. Toda verdade tem raiz em Deus. Repita comigo. Toda verdade tem a raiz em Deus. Seja na ciência, seja na filosofia ou na religião. Tudo que for verdade, ela tem a sua raiz em Deus. É o contrário do diabo. Olha o que diz em João 8,44. O diabo não se firmou nele a verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio, porque ele é o pai da mentira, porque ele é mentiroso e pai da mentira. João 8,44, parte B. Então é o contrário de Jesus. Se Jesus é a verdade, o diabo é a mentira. Eu gostaria de perguntar nesta noite: o que você está vivendo? A verdade ou a mentira? O que você vive? Qual é a sua vida? Você está vivendo a verdade ou está vivendo a mentira? Por isso que a Bíblia diz em Oséias, capítulo 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Precisamos conhecer mais a Deus. Precisamos conhecer mais esse Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Repita assim comigo: eu preciso conhecer mais a Deus. Eu preciso conhecer esta verdade. Crescer na verdade é crescer em Deus. Hoje nós vivemos, irmãos, numa época que o povo mente demais. Nós vivemos uma época que os crentes mentem demais. Mente muito, descarado, mente demais. E se nós continuarmos mentindo, nós estamos mais para o lado do reino das trevas do que do reino da luz. Nós estamos mais para o lado do diabo do que do lado de Deus. Porque Jesus é a plena verdade. E se eu for a plena mentira, em que reino que eu estou? No de Jesus não é. Então todo tipo de engano, todo tipo de falsidade, isso vem do reino